Antônio Gramsci. Os intelectuais e a organização da cultura. Parte 1. Contribuições para uma história dos intelectuais. Capítulo 1. A formação dos intelectuais. Os intelectuais constituem um grupo social autônomo e independente, ou cada grupo social possui sua própria categoria especializada de intelectuais. O problema é complexo por causa das várias formas que, até nossos dias, assumiu o processo histórico real de formação das diversas categorias intelectuais. As mais importantes dessas formas são duas. Primeira, cada grupo social, nascendo no terreno originário de uma função essencial no mundo da produção econômica, cria para si, ao mesmo tempo, de um modo orgânico, uma ou mais camadas de intelectuais que lhe dão homogeneidade e consciência da própria função, não apenas no campo econômico, mas também no social e no político. O empresário capitalista cria consigo o técnico da indústria, o cientista da economia política, o organizador de uma nova cultura, de um novo direito, e assim por diante. Deve-se anotar o fato de que o empresário representa uma elaboração social superior, já caracterizada por uma certa capacidade dirigente e técnica, isto é, intelectual. Ele deve possuir uma certa capacidade técnica, não somente na esfera restrita de sua atividade e de sua iniciativa, mas ainda em outras esferas, pelo menos nas mais próximas da produção econômica. Deve ser um organizador de massa de homens, um organizador da confiança dos que investem em sua fábrica, dos compradores de sua mercadoria e assim por diante. Os empresários, se não todos, pelo menos uma elite deles, devem possuir a capacidade de organizar a sociedade em geral, em todo o seu complexo organismo de serviços, inclusive no organismo estatal, em vista da necessidade de criar as condições mais favoráveis à expansão da própria classe. Ou, pelo menos, devem possuir a capacidade de escolher os prepostos, isto é, os empregados especializados a quem confiar esta atividade organizativa das relações gerais exteriores à fábrica. Pode-se observar que os intelectuais orgânicos, que cada nova classe cria consigo e elabora em seu desenvolvimento progressivo, são, no mais das vezes, especializações de aspectos parciais da atividade primitiva do tipo social novo que a nova classe deu à luz. Também os senhores feudais eram detentores de uma particular capacidade técnica, a militar. E é precisamente a partir do momento em que a aristocracia perde o monopólio desta capacidade técnico-militar que se inicia a crise do feudalismo. Mas a formação dos intelectuais no mundo feudal e no mundo clássico precedente é uma questão que deve ser examinada à parte. Esta formação e elaboração seguem caminhos e modos que é preciso estudar concretamente. Assim, o livro Elementos de Ciência Política, de Mosca, publicado em nova edição aumentada no ano de 1923, deve ser examinado neste contexto. A chamada classe política de Mosca não é mais do que a categoria intelectual do grupo social dominante. O conceito de classe política de Mosca deve se aproximar do conceito de elite de Pareto, que é outra tentativa de interpretar o fenômeno histórico dos intelectuais e sua função na vida estatal e social. O livro de Mosca é um grande volume de caráter sociológico e positivista, com a tendenciosidade da política imediata. Ademais, é o que o torna menos indigesto e literariamente mais vivo. Cabe observar que a massa dos camponeses, ainda que desempenhe uma função essencial no mundo da produção, não elabora seus próprios intelectuais orgânicos e não assimila nenhuma camada de intelectuais tradicionais, embora outros grupos sociais extraiam da massa dos camponeses muitos de seus intelectuais, e grande parte dos intelectuais tradicionais seja de origem camponesa. Segunda forma, cada grupo social essencial, contudo, surgindo na história a partir da estrutura econômica anterior e como expressão do desenvolvimento dessa estrutura, encontrou, pelo menos na história que se desenrolou até os nossos dias, categorias intelectuais preexistentes, as quais apareciam, aliás, como representantes de uma continuidade histórica que não fora interrompida nem mesmo pelas mais complexas e radicais modificações das formas sociais e políticas. A mais típica dessas categorias intelectuais é a dos eclesiásticos, que monopolizaram durante muito tempo, numa inteira fase histórica que é parcialmente caracterizada, aliás, por esse monopólio, alguns serviços importantes. A ideologia religiosa, isto é, a filosofia e a ciência da época, através da escola, da instrução, da moral, da justiça, da beneficência, da assistência e assim por diante. A categoria dos eclesiásticos pode ser considerada como a categoria intelectual organicamente ligada à aristocracia fundiária,
era juridicamente equiparada à aristocracia, com a qual dividia o exercício da propriedade feudal da terra e o uso dos privilégios estatais ligados à propriedade. Mas o monopólio das superestruturas por parte dos eclesiásticos não foi exercido sem luta e sem limitações, e nasceram, consequentemente, em várias formas, que devem ser pesquisadas e estudadas concretamente, outras categorias, favorecidas e ampliadas à medida que se reforçava o poder central do monarca, até chegar ao absolutismo. Assim, foi-se formando a aristocracia togada, com seus próprios privilégios, bem como uma camada de administradores e também cientistas, teóricos, filósofos não eclesiásticos. Dado que essas várias categorias de intelectuais tradicionais sentem, com espírito de grupo, sua ininterrupta continuidade histórica e sua qualificação, eles consideram a si mesmos como autônomos e independentes do grupo social dominante. Essa autocolocação não deixa de ter consequências de grande importância no campo ideológico e político. Toda a filosofia idealista pode ser facilmente relacionada com essa posição assumida pelo complexo social dos intelectuais e pode ser definida como a expressão dessa utopia social segundo a qual os intelectuais acreditam ser independentes, autônomos, revestidos de características próprias e assim por diante. Deve-se notar, porém, que se o Papa e a alta hierarquia da Igreja se creem mais ligados a Cristo e aos apóstolos do que aos senadores Agnelli e Bain, o mesmo não ocorre com Gentili e Crossi, por exemplo. Crossi, notadamente, sente-se fortemente ligado a Aristóteles e a Platão, mas não esconde que esteja ligado aos senadores Agnelli e Bain. Precisamente nisto deve ser procurada a característica mais marcada da filosofia de Crossi. Quais são os limites máximos da acepção de intelectual? É possível encontrar um critério unitário para caracterizar igualmente todas as diversas e variadas atividades intelectuais, ao mesmo tempo, distingui-las de modo essencial dos outros agrupamentos sociais? O erro metodológico mais difundido, ao que me parece, consiste em se ter buscado este critério de distinção no que é intrínseco às atividades intelectuais, ao invés de buscá-lo no conjunto do sistema de relações no qual essas atividades, e, portanto, os grupos que as personificam, se encontram, no conjunto geral das relações sociais. Na verdade, o operário ou proletário, por exemplo, não se caracteriza especificamente pelo trabalho manual ou instrumental, mas por este trabalho em determinadas condições e em determinadas relações sociais, sem falar no fato de que não existe trabalho puramente físico e de que mesmo a expressão de Taylor, gorila amestrado, é uma metáfora para indicar um limite em certa direção. Em qualquer trabalho físico, mesmo no mais mecânico e degradado, existe um mínimo de qualificação técnica, isto é, um mínimo de atividade intelectual criadora. E já se observou que o empresário, pela sua própria função, deve possuir em certa medida algumas qualificações de caráter intelectual, se bem que sua figura social seja determinada não por elas, mas pelas relações sociais gerais que caracterizam efetivamente a posição do empresário na indústria. Todos os homens são intelectuais, poder-se-ia dizer então, mas nem todos os homens desempenham na sociedade a função de intelectuais. Quando se distingue entre intelectuais e não intelectuais, faz-se referência, na realidade, apenas à imediata função social da categoria profissional dos intelectuais. Ou seja, leva-se em conta a direção sobre a qual incide o peso maior da atividade profissional específica, se na elaboração intelectual ou se no esforço muscular e nervoso. Isso significa que, se pode falar de intelectuais, é impossível falar de não intelectuais, porque não existem não intelectuais. Mas a própria relação entre o esforço de elaboração intelectual e cerebral e o esforço muscular e nervoso não é sempre igual. Por isso, existem graus diversos de atividade especificamente intelectual. Não existe atividade humana da qual se possa excluir toda intervenção intelectual. Não se pode separar o Homo faber do Homo sapiens. Em suma, todo homem, fora de sua profissão, desenvolve uma atividade intelectual qualquer, ou seja, é um filósofo, um artista, um homem de gosto, participa de uma concepção do mundo, possui uma linha consciente de conduta moral e contribui, assim, para manter ou para modificar uma concepção do mundo, isto é, para promover novas maneiras de pensar. O problema da criação de uma nova camada intelectual, portanto, consiste em elaborar criticamente a atividade intelectual que existe em cada um, em determinado grau de desenvolvimento, modificando sua relação com o esforço muscular e nervoso no sentido de um novo equilíbrio e conseguindo que o próprio esforço muscular e nervoso
Enquanto elemento de uma atividade prática geral que inova continuamente o mundo físico e social, torne-se o fundamento de uma nova e integral concepção do mundo. O tipo tradicional e vulgarizado do intelectual é fornecido pelo literato, pelo filósofo, pelo artista. Por isso, os jornalistas, que creem ser literatos, filósofos, artistas, creem também ser os verdadeiros intelectuais. No mundo moderno, a educação técnica, estreitamente ligada ao trabalho industrial, mesmo ao mais primitivo e desqualificado, deve constituir a base do novo tipo de intelectual. Neste sentido, trabalhou o semanário Ordine Nuovo, visando a desenvolver certas formas de novo intelectualismo e a determinar seus novos conceitos. Essa não foi uma das razões menores de seu êxito, pois tal colocação correspondia a aspirações latentes e era adequada ao desenvolvimento das formas reais de vida. O modo de ser do novo intelectual não pode mais consistir na eloquência, motor exterior e momentâneo dos afetos e das paixões, mas em imiscuir-se ativamente na vida prática, como construtor, organizador, persuasor permanente, já que não apenas orador puro, e superior, todavia, ao espírito matemático abstrato. Da técnica trabalho, eleva-se a técnica ciência e a concepção humanista e histórica, sem a qual se permanece especialista e não se chega a dirigente, isto é, especialista mais político. Formam-se, assim, historicamente, categorias especializadas para o exercício da função intelectual. Formam-se em conexão com todos os grupos sociais, mas especialmente em conexão com os grupos sociais mais importantes, e sofrem elaborações mais amplas e complexas em ligação com o grupo social dominante. Uma das mais marcantes características de todo grupo social que se desenvolve no sentido do domínio é sua luta pela assimilação e pela conquista ideológica dos intelectuais tradicionais, assimilação e conquista que são tanto mais rápidas e eficazes quanto mais o grupo em questão elaborar simultaneamente seus próprios intelectuais orgânicos. O enorme desenvolvimento alcançado pela atividade e pela organização escolar, em sentido amplo, nas sociedades que surgiram do mundo medieval, indica a importância assumida no mundo moderno pelas categorias e funções intelectuais. Assim como se buscou aprofundar e ampliar a intelectualidade de cada indivíduo, buscou-se igualmente multiplicar as especializações e aperfeiçoá-las. Esse é o resultado das instituições escolares de graus diversos, inclusive dos organismos que visam a promover a chamada alta cultura em todos os campos da ciência e da técnica. A escola é o instrumento para elaborar os intelectuais de diversos níveis. A complexidade da função intelectual nos vários estados pode ser objetivamente medida pela quantidade das escolas especializadas e pela sua hierarquização. Quanto mais extensa for a área escolar e quanto mais numerosos forem os graus verticais da escola, tanto mais complexo será o mundo cultural, a civilização, de um determinado estado. Pode-se ter um termo de comparação na esfera da técnica industrial. A industrialização de um país se mede pela sua capacidade de construir máquinas que constroem máquinas e pela fabricação de instrumentos cada vez mais precisos para construir máquinas e instrumentos que constroem máquinas, e assim por diante. O país que possuir a melhor capacitação para construir instrumentos para os laboratórios dos cientistas e para construir instrumentos que fabriquem esses instrumentos pode ser considerado o mais complexo no campo técnico-industrial, o mais civilizado, e assim por diante. Do mesmo modo ocorre na preparação dos intelectuais e nas escolas destinadas a tal preparação. Escolas e instituições de alta cultura são similares. Neste campo, igualmente, a quantidade não pode ser destacada da qualidade. A mais refinada especialização técnico-cultural não pode deixar de corresponder à maior ampliação possível da difusão da instrução primária e à maior solicitude no favorecimento dos graus intermediários ao maior número. Naturalmente, essa necessidade de criar a mais ampla base possível para a seleção e elaboração das mais altas qualificações intelectuais, ou seja, de dar à alta cultura e à técnica superior uma estrutura democrática, não deixa de ter inconvenientes. Cria-se, desse modo, a possibilidade de vastas crises de desemprego nas camadas médias intelectuais, tal como realmente ocorre em todas as sociedades modernas. Deve-se notar que a elaboração das camadas intelectuais na realidade concreta não ocorre num terreno democrático abstrato, mas de acordo com processos históricos tradicionais muito concretos. Formaram-se camadas que, tradicionalmente, produzem intelectuais,
Trata-se das mesmas camadas que, muito frequentemente, especializaram-se na poupança, isto é, a pequena e média burguesia fundiária e alguns estratos da pequena e média burguesia das cidades. A diversa distribuição dos diversos tipos de escola, clássicas e profissionais, no território econômico e as diversas aspirações das várias categorias dessas camadas determinam, ou dão forma, à produção dos diversos ramos de especialização intelectual. Assim, na Itália, a burguesia rural produz notadamente funcionários estatais e profissionais liberais, ao passo que a burguesia urbana produz técnicos para a indústria. Por isso, a Itália setentrional produz notadamente técnicos, e a Itália meridional, notadamente, funcionários e profissionais. A relação entre os intelectuais e o mundo da produção não é imediata, como ocorre nos grupos sociais fundamentais, mas mediada, em diversos graus, por todo o contexto social, pelo conjunto das superestruturas, do qual os intelectuais são precisamente os funcionários. Poder-se-ia medir a organicidade dos diversos estratos intelectuais, sua maior ou menor conexão com o grupo social fundamental, fixando uma gradação das funções e das superestruturas de baixo para cima, isto é, da base estrutural para o alto. Por ora, pode-se fixar dois grandes planos superestruturais. O que pode ser chamado de sociedade civil, isto é, o conjunto de organismos comumente denominados privados, e o da sociedade política ou Estado, que correspondem, respectivamente, à função de hegemonia que o grupo dominante exerce em toda a sociedade e aquela de domínio direto ou de comando, que se expressa no Estado e no governo jurídico. Essas funções são precisamente organizativas e conectivas. Os intelectuais são os comissários do grupo dominante para o exercício das funções subalternas da hegemonia social e do governo político, isto é, primeiro, do consenso espontâneo dado pelas grandes massas da população à orientação impressa pelo grupo fundamental dominante à vida social, consenso que nasce historicamente do prestígio, portanto, da confiança que o grupo dominante obtém por causa de sua posição e de sua função no mundo da produção. Segundo, do aparato de coerção estatal que assegura legalmente a disciplina dos grupos que não consentem, nem ativa nem passivamente, mas que é constituído para toda a sociedade na previsão dos momentos de crise no comando e na direção, nos quais fracassa o consenso espontâneo. Essa colocação do problema traz, como resultado, uma ampliação muito grande do conceito de intelectual, mas somente assim se torna possível alcançar uma aproximação concreta à realidade. Esse modo de colocar a questão entra em choque com preconceitos de casta. É verdade que a própria função organizativa da hegemonia social e do domínio estatal dá lugar a uma certa divisão do trabalho, portanto, a toda uma gradação de qualificações, em algumas das quais não mais aparece nenhuma atribuição diretiva e organizativa. No aparato da direção estatal e social existe toda uma série de empregos de caráter manual e instrumental, de ordem e não de conceito, de agente e não de oficial ou funcionário. Mas é preciso fazer essa distinção, como é preciso fazer também qualquer outra. De fato, a atividade intelectual deve ser diferenciada em graus, inclusive do ponto de vista intrínseco. Esses graus, nos momentos de extrema oposição, dão lugar a uma verdadeira e real diferença qualitativa. No mais alto grau, devem ser colocados os criadores das várias ciências, da filosofia, da arte. No mais baixo, os administradores e divulgadores mais modestos da riqueza intelectual já existente, tradicional e acumulada. No mundo moderno, a categoria dos intelectuais, assim entendida, ampliou-se de modo inaudito. Foram elaboradas, pelo sistema social democrático burguês, imponentes massas de intelectuais, nem todas justificadas pelas necessidades sociais da produção, ainda que justificadas pelas necessidades políticas do grupo fundamental dominante. Daí a concepção do trabalhador improdutivo, mas improdutivo em relação a quem e a que modo de produção? Essa concepção poderia ser parcialmente justificada se levasse em conta que essas massas exploram sua posição a fim de obter grandes somas retiradas da renda nacional. A formação em massa padronizou os indivíduos na qualificação intelectual e na psicologia, determinando os mesmos fenômenos que ocorrem em todas as outras massas padronizadas: concorrência, que coloca a necessidade da organização profissional de defesa, desemprego, superprodução escolar, emigração e assim por diante. A diferença entre os intelectuais de tipo urbano e de tipo rural. Os intelectuais de tipo urbano cresceram juntamente com a indústria e estão ligados às suas vicissitudes.
Sua função pode ser comparada à dos oficiais subalternos no exército. Não possuem nenhuma iniciativa autônoma na elaboração dos planos de construção. Colocam em relação, articulando-a, a massa instrumental com o empresário, elaboram a execução imediata do plano de produção estabelecido pelo Estado-Maior da indústria, controlando suas fases executivas e elementares. Na média geral, os intelectuais urbanos são bastante padronizados. Os altos intelectuais urbanos confundem-se cada vez mais com o autêntico Estado-Maior industrial. O organismo militar, também nesse caso, oferece um modelo dessas complexas gradações: oficiais subalternos, oficiais superiores, Estado-Maior. E não se deve esquecer as praças graduadas, cuja importância real é superior ao que habitualmente se crê. É interessante notar que todas essas partes se sentem solidárias, ou melhor, que os estratos inferiores manifestam um espírito de grupo mais evidente, do qual resulta uma vaidade que frequentemente os expõe ao gracejo e à ironia. Os intelectuais de tipo rural são, em sua maior parte, tradicionais, isto é, ligados à massa social camponesa e pequeno-burguesa das cidades, notadamente dos centros menores, ainda não elaborada e movimentada pelo sistema capitalista. Esse tipo de intelectual põe em contato a massa camponesa com a administração estatal ou local, advogados, tabeliães e assim por diante, e, por essa mesma função, possui uma grande função político-social, já que a mediação profissional dificilmente se separa da mediação política. Além disso, no campo, o intelectual, padre, advogado, professor, tabelião, médico e outros, possui um padrão de vida médio superior, ou, pelo menos, diverso daquele do camponês médio e representa, por isso, para este, um modelo social na aspiração de sair de sua condição e de melhorá-la. O camponês acredita sempre que pelo menos um de seus filhos pode se tornar intelectual, notadamente padre, isto é, tornar-se um senhor, elevando o nível social da família e facilitando sua vida econômica pelas ligações que não poderá deixar de estabelecer com os outros senhores. A atitude do camponês diante do intelectual é dúplice e parece ser contraditória. Ele admira a posição social do intelectual e do funcionário público em geral, mas finge às vezes desprezá-la. Sua admiração mistura-se instintivamente com elementos de inveja e de raiva apaixonada. Não se compreende nada da vida coletiva dos camponeses, bem como dos germes e fermentos de desenvolvimento aí existentes, se não se levam em consideração, se não se estuda concretamente e se não se aprofunda essa subordinação efetiva aos intelectuais. Todo o desenvolvimento orgânico das massas camponesas, até certo ponto, está ligado aos movimentos dos intelectuais e dele depende. O caso é diverso no que diz respeito aos intelectuais urbanos. Os técnicos de fábrica não exercem nenhuma função política sobre suas massas instrumentais, ou, pelo menos, essa é uma fase já superada. Por vezes, ocorre precisamente o contrário. As massas instrumentais, pelo menos através de seus próprios intelectuais orgânicos, exercem uma influência política sobre os técnicos. O ponto central da questão continua a ser a distinção entre intelectuais como categoria orgânica de cada grupo social fundamental e intelectuais como categoria tradicional, distinção da qual decorre toda uma série de problemas e de possíveis pesquisas históricas. O problema mais interessante é o que diz respeito, se considerado deste ponto de vista, ao partido político moderno, às suas origens reais, aos seus desenvolvimentos e às suas formas. O que é que o partido político se torna em relação ao problema dos intelectuais? É necessário fazer algumas distinções. Para alguns grupos sociais, o partido político não é senão o modo próprio de elaborar sua categoria de intelectuais orgânicos, que se formam assim e não podem deixar de se formar, dadas as características gerais e as condições de formação, de vida e de desenvolvimento do grupo social em questão, diretamente no campo político e filosófico, e já não mais no campo da técnica produtiva. O partido político, para todos os grupos, é precisamente o mecanismo que representa na sociedade civil a mesma função desempenhada pelo Estado, de modo mais vasto e mais sintético, na sociedade política. Ou seja, proporciona a fusão entre os intelectuais orgânicos de um dado grupo, o grupo dominante, e os intelectuais tradicionais. Essa função é desempenhada pelo partido precisamente em dependência de sua função fundamental, que há de elaborar seus próprios componentes, elementos de um grupo social nascido e desenvolvido como econômico, até transformá-los em intelectuais políticos qualificados, dirigentes.
organizadores de todas as atividades e funções inerentes ao desenvolvimento orgânico de uma sociedade integral, civil e política. Aliás, pode-se dizer que, no seu âmbito, o partido político desempenha sua função muito mais completa e organicamente do que, num âmbito mais vasto, o Estado desempenha a sua. Um intelectual que passa a fazer parte do partido político de um determinado grupo social confunde-se com os intelectuais orgânicos do próprio grupo, liga-se estreitamente a ele, o que não ocorre através de participação na vida estatal, senão mediocramente ou mesmo nunca. Aliás, ocorre que muitos intelectuais pensam ser o Estado, crença esta que, dado o imenso número de componentes da categoria, tem por vezes notáveis consequências e leva a complicações desagradáveis para o grupo fundamental econômico que é realmente o Estado. Que todos os membros de um partido político devam ser considerados como intelectuais é uma afirmação que pode se prestar à ironia e à caricatura. Contudo, se pensarmos bem, veremos que nada é mais exato. Dever-se-á fazer uma distinção de graus. Um partido poderá ter uma maior ou menor composição do grau mais alto ou do mais baixo, mas não é isso que importa. O que importa é a função, que é diretiva e organizativa, isto é, educativa, intelectual. Um comerciante não passa a fazer parte de um partido político para poder comerciar, nem um industrial para produzir mais e com custos reduzidos, nem um camponês para aprender novos métodos de cultivar a terra, ainda que alguns aspectos dessas exigências do comerciante, do industrial ou do camponês possam ser satisfeitos no partido político. Para essas finalidades, dentro de certos limites, existe o sindicato profissional, no qual a atividade econômico-corporativa do comerciante, do industrial ou do camponês encontra seu quadro mais adequado. No partido político, os elementos de um grupo social-econômico superam esse momento de seu desenvolvimento histórico e se tornam agentes de atividades gerais, de caráter nacional e internacional. Essa função do partido político apareceria com muito maior clareza mediante uma análise histórica concreta do modo pelo qual se desenvolveram as categorias orgânicas e as categorias tradicionais dos intelectuais, tanto no terreno das várias histórias nacionais quanto no do desenvolvimento dos vários grupos sociais mais importantes no quadro das diversas nações, notadamente daqueles grupos cuja atividade econômica foi sobretudo instrumental. A formação dos intelectuais tradicionais é o problema histórico mais interessante. Ela se liga certamente à escravidão do mundo clássico e à posição dos libertos de origem grega e oriental na organização social do Império Romano. A mudança da condição e da posição social dos intelectuais em Roma, do tempo da República ao Império, de um regime aristocrático corporativo a um regime democrático burocrático, está ligada a César, que conferiu a cidadania aos médicos e aos mestres das artes liberais a fim de que habitassem com mais satisfação em Roma e de que outros para lá se dirigissem. César, portanto, propôs-se a estabelecer em Roma os intelectuais que já residiam nela, criando assim uma categoria permanente deles, pois sem a permanência não se podia criar uma organização cultural. Existia anteriormente uma flutuação que era preciso deter. Ele também se propôs a atrair para Roma os melhores intelectuais de todo o Império Romano, promovendo uma centralização de grande amplitude. Assim, originou-se a categoria de intelectuais imperiais em Roma, que continuará no clero católico e deixará tantos traços em toda a história dos intelectuais italianos, com sua característica de cosmopolitismo até o século XVIII. Essa separação, não apenas social, mas também nacional e racial, entre grandes massas de intelectuais e a classe dominante do Império Romano, reproduz-se após a queda do Império entre guerreiros germânicos e intelectuais de origens romanizadas, continuadores da categoria dos libertos. Mistura-se a esses fenômenos o nascimento e o desenvolvimento do catolicismo e da organização eclesiástica que, por muitos séculos, absorveu a maior parte das atividades intelectuais e exerceu o monopólio da direção cultural, com sanções penais para quem se opusesse, ou mesmo ignorasse, esse monopólio. Na Itália, verifica-se o fenômeno, mais ou menos intenso de acordo com a época, da função cosmopolita dos intelectuais peninsulares. Faço referência às diferenças que saltam imediatamente à vista no desenvolvimento dos intelectuais em toda uma série de países, pelo menos nos mais importantes, com a advertência de que essas observações deverão ser verificadas e aprofundadas. No que diz respeito à Itália, o fato central é precisamente a função internacional ou cosmopolita de seus intelectuais,
que é causa e efeito do estado de desagregação em que permanece a península, desde a queda do Império Romano até 1870. A França fornece um tipo completo de desenvolvimento harmônico de todas as energias nacionais, particularmente das categorias intelectuais. Quando, em 1789, um novo agrupamento social aflora politicamente a história, ele está completamente apto para todas as suas funções sociais, por isso, luta pelo domínio total da nação, sem efetivar compromissos essenciais com as velhas classes, mas, pelo contrário, subordinando-as às próprias finalidades. As primeiras células intelectuais do novo tipo nascem com as primeiras células econômicas. A própria organização eclesiástica sofre sua influência, como no galicanismo e nas lutas muito precoces entre Igreja e Estado. Essa maciça construção intelectual explica a função da cultura francesa nos séculos XVIII e XIX, função de irradiação internacional e cosmopolita e de expansão de caráter imperialista e hegemônico de modo orgânico, consequentemente muito diversa da italiana, de caráter migratório pessoal e desagregado, que não reflui sobre a base nacional para potenciá-la, mas, pelo contrário, concorre para impossibilitar a constituição de uma sólida base nacional. Na Inglaterra, o desenvolvimento é muito diferente do da França. O novo agrupamento social nascido sobre a base do industrialismo moderno tem um surpreendente desenvolvimento econômico corporativo, mas engatinha no campo intelectual e político. É muito ampla a categoria dos intelectuais orgânicos, isto é, dos intelectuais nascidos no mesmo terreno industrial do grupo econômico, mas, na esfera mais elevada, encontramos conservada a posição de quase monopólio da velha classe territorial, que perde a supremacia econômica, mas conserva por muito tempo uma supremacia político-intelectual e é assimilada como intelectuais tradicionais e como camada dirigente pelo novo grupo que ocupa o poder. A velha aristocracia fundiária se une aos industriais por meio de um tipo de junção que, em outros países, é precisamente aquele que une os intelectuais tradicionais às novas classes dominantes. O fenômeno inglês manifestou-se também na Alemanha, complicado por outros elementos históricos e tradicionais. A Alemanha, como a Itália, foi a sede de uma instituição e de uma ideologia universalista e supranacional, o Sacro Império Romano da nação alemã, e forneceu uma certa quantidade de pessoal às metrópoles medievais, depauperando as próprias energias internas e provocando lutas que desviavam dos problemas de organização nacional e mantinham a desagregação territorial da Idade Média. O desenvolvimento industrial ocorreu sob um invólucro semi-feudal, que durou até novembro de 1918, e os Junkers mantiveram uma supremacia político-intelectual bem maior do que a mantida pelo mesmo grupo inglês. Eles foram os intelectuais tradicionais dos industriais alemães, mas com privilégios especiais e com uma forte consciência de ser um grupo social independente, baseada no fato de que detinham um notável poder econômico sobre a terra, mais produtiva do que na Inglaterra. Os Junkers prussianos assemelham-se a uma casta sacerdotal militar, que possui um quase monopólio das funções diretivo-organizativas na sociedade política, mas que, ao mesmo tempo, possui uma base econômica própria e não depende exclusivamente da liberalidade do grupo econômico dominante. Além disso, diferentemente dos nobres fundiários ingleses, os Junkers constituíam a oficialidade de um grande exército permanente, o que lhes fornecia sólidos quadros organizativos, favoráveis à conservação do espírito de grupo e do monopólio político. No livro Parlamento e Governo na Nova Ordem da Alemanha, de Max Weber, podem-se encontrar muitos elementos que permitem observar como o monopólio político dos nobres impediu a elaboração de um pessoal político burguês numeroso e experimentado e formou a base das contínuas crises parlamentares e da desagregação dos partidos liberais e democráticos. Consequentemente, foi a base da importância obtida pelo centro católico e pela social-democracia, que conseguiram, durante o período imperial, elaborar uma camada parlamentar e diretiva própria bastante numerosa. Na Rússia, verificam-se diversas tendências. A organização política e econômico-comercial foi criada pelos normandos, os varegues, a religiosa, pelos gregos bizantinos. Num segundo momento, os alemães e os franceses levam a experiência europeia à Rússia e emprestam um primeiro esqueleto consistente à gelatina histórica russa. As forças nacionais são inertes, passivas e receptivas, mas, talvez precisamente por isso, assimilam completamente as influências estrangeiras e os próprios estrangeiros, russificando-os. No período histórico mais recente, ocorre o fenômeno inverso.
uma elite de pessoas entre as mais ativas, enérgicas, empreendedoras e disciplinadas emigra para o exterior, assimila a cultura e as experiências históricas dos países mais desenvolvidos do Ocidente, sem, por isso, perder as características mais essenciais da própria nacionalidade, isto é, sem romper as ligações sentimentais e históricas com o próprio povo. Feita assim sua aprendizagem intelectual, retornam ao país, obrigando o povo a um despertar forçado, a uma marcha acelerada para a frente, queimando etapas. A diferença entre essa elite e aquela alemã importada por Pedro, o Grande, por exemplo, consiste em seu caráter essencial nacional popular. Não pode ser assimilada pela passividade inerte do povo russo, já que ela mesma é uma enérgica reação russa à própria inércia histórica. Em outro terreno, e em condições bem diversas de tempo e lugar, esse fenômeno russo pode ser comparado ao nascimento da nação americana, os Estados Unidos. Os emigrantes anglo-saxões são também uma elite intelectual, mas particularmente moral. Refiro-me, naturalmente, aos primeiros emigrantes, aos pioneiros, protagonistas das lutas religiosas e políticas inglesas, derrotados, mas nem humilhados nem rebaixados em sua pátria de origem. Eles trazem para a América, consigo mesmos, além da energia moral e volitiva, um certo grau de civilização, uma certa fase da evolução histórica europeia que, transplantada no solo virgem americano por tais agentes, continua a desenvolver as forças implícitas em sua natureza, mas com um ritmo incomparavelmente mais rápido do que na velha Europa, onde existe toda uma série de freios morais, intelectuais, políticos e econômicos, incorporados em determinados grupos da população, relíquias dos regimes passados que não querem desaparecer, que se opõem a um processo rápido e limitam na mediocridade qualquer iniciativa, diluindo-a no tempo e no espaço. Deve-se notar, nos Estados Unidos, em certa medida, a ausência dos intelectuais tradicionais, portanto, o diverso equilíbrio dos intelectuais em geral. Ocorreu uma formação maciça, sobre a base industrial, de todas as superestruturas modernas. A necessidade de um equilíbrio não é dada pelo fato de que seja necessário fundir os intelectuais orgânicos com os tradicionais, que não existem como categoria cristalizada e avessa às inovações, mas pelo fato de que seja necessário fundir, no único cadinho nacional de cultura unitária, diversos tipos de cultura trazidos pelos imigrantes de origens nacionais variadas. A ausência de uma vasta sedimentação de intelectuais tradicionais, como ocorreu nos países de civilização antiga, explica parcialmente tanto a existência de somente dois grandes partidos políticos, que poderiam, na realidade, ser facilmente reduzidos a um só, quanto, ao inverso, a multiplicação ilimitada de seitas religiosas. A meu ver, já foram catalogadas mais de 200. Compare-se com a França e com as encarniçadas lutas empreendidas para que se mantivesse a unidade religiosa e moral do povo francês. Uma manifestação interessante deve ainda ser estudada nos Estados Unidos. Trata-se da formação de um número surpreendente de intelectuais negros, que absorvem a cultura e a técnica americanas. Pode-se pensar na influência indireta que esses intelectuais negros podem exercer sobre as massas atrasadas da África e na influência direta que se verificaria se ocorresse uma destas hipóteses. Se o expansionismo americano se servisse dos negros nacionais como seus agentes na conquista dos mercados africanos e na extensão a eles do próprio tipo de cultura. Ou se as lutas pela unificação do povo americano se agudizassem a tal ponto que determinassem o êxodo dos negros e o retorno à África dos elementos intelectuais mais independentes e enérgicos, portanto, menos propensos a sujeitar-se a uma possível legislação ainda mais humilhante do que o costume atualmente difundido. Nasceriam duas questões fundamentais. A da língua, isto é, o inglês poderia se tornar a língua culta da África, unificadora da existente pulverização de dialetos? E há de saber se essa camada intelectual poderia ter a capacidade assimiladora e organizadora em tal medida que pudesse converter em nacional o atual sentimento primitivo de raça desprezada, elevando o continente africano ao mito e à função de pátria comum de todos os negros. Parece-me que, por enquanto, os negros da América devem ter um espírito racial e nacional mais negativo do que positivo, isto é, provocado pela luta que os brancos empreendem no sentido de isolá-los e rebaixá-los. Não foi esse o caso dos judeus até todo o século XVIII? A Libéria, já americanizada e com o inglês como língua oficial, poderia se tornar a Sião dos negros americanos, com a tendência a se converter no Piemonte africano.
Na América do Sul e na América Central, a questão dos intelectuais, ao que me parece, deve ser examinada levando-se em conta estas condições fundamentais. Também na América do Sul e na América Central inexiste uma ampla categoria de intelectuais tradicionais, mas o problema não se apresenta nos mesmos termos que nos Estados Unidos. De fato, encontramos na base do desenvolvimento desses países os quadros da civilização espanhola e portuguesa dos séculos XVI e XVII, caracterizada pela Contra-Reforma e pelo militarismo parasitário. As cristalizações, ainda hoje resistentes nesses países, são o clero e uma casta militar, duas categorias de intelectuais tradicionais fossilizadas segundo o modelo da mãe-pátria europeia. A base industrial é muito restrita, não tendo desenvolvido superestruturas complicadas. A maior parte dos intelectuais é de tipo rural, já que domina o latifúndio, com extensas propriedades eclesiásticas. Tais intelectuais são ligados ao clero e aos grandes proprietários. A composição nacional é muito desequilibrada mesmo entre os brancos, mas complica-se ainda mais pela imensa quantidade de indígenas, que em alguns países formam a maioria da população. Pode-se dizer que, em geral, existe ainda nessas regiões americanas uma situação tipo Kulturkampf e tipo processo Dreyfus, isto é, uma situação na qual o elemento laico e burguês ainda não alcançou o estágio da subordinação, a política laica do Estado moderno, dos interesses e da influência clerical e militarista. Assim, ocorre que, na oposição ao jesuitismo, possui ainda grande influência a maçonaria e o tipo de organização cultural como a Igreja Positivista. Os eventos dos últimos tempos, novembro de 1930, do Kulturkampf de Cali no México às insurreições militares populares na Argentina, no Brasil, no Peru, no Chile e na Bolívia, demonstram precisamente a exatidão dessas observações. Outros tipos de formação da categoria dos intelectuais e de suas relações com as forças nacionais podem ser encontrados na Índia, na China e no Japão. No Japão, temos uma formação do tipo inglês e alemão, isto é, uma civilização industrial que se desenvolve dentro de um invólucro feudal burocrático, com inconfundíveis características próprias. Na China, existe o fenômeno da escrita, expressão da completa separação entre os intelectuais e o povo. Na Índia e na China, a enorme distância entre os intelectuais e o povo manifesta-se, ademais, no campo religioso. O problema das diversas crenças e do diverso modo de conceber e praticar a mesma religião entre os diversos estratos da sociedade, mas particularmente entre clero e intelectuais e povo, deveria ser estudado, em geral, já que se manifesta por toda parte em certa medida, se bem que, nos países da Ásia Oriental, manifeste-se do modo mais extremo. Nos países protestantes, a diferença é relativamente pequena. A multiplicação das seitas é ligada à exigência de uma fusão completa entre intelectuais e povo, o que reproduz, na esfera da organização superior, todas as escabrosidades da concepção real das massas populares. Nos países católicos, a referida diferença é muito grande, mas com diversos graus, menor na Alemanha Católica e na França, maior na Itália, particularmente no Mesogiorno e nas ilhas, imensa na Península Ibérica e nos países da América Latina. O fenômeno cresce de importância nos países ortodoxos, onde é preciso falar de 3 graus da mesma religião, o do alto clero e dos monges, o do clero secular e o do povo. Torna-se absurdo na Ásia Oriental, onde a religião do próprio povo nada tem em comum com a dos livros, ainda que se dê às duas o mesmo nome. Fim do capítulo 1.